Primeira Tessalonicenses, estamos numa série de pregações esse ano, expondo as cartas, porque terminando a primeira, nós vamos entrar na segunda. Então nós estamos nessa série da carta aos Tessalonicenses, nós estamos no capítulo 2. O meu planejamento ia ser hoje ir do verso 13 ao verso 16. Esse era o meu planejamento. Mas como eu já falei aqui, à medida que eu sento para poder, de fato, preparar o esboço, acaba que, às vezes, sofre modificações. Então, eu iria falar hoje do verso 13 ao verso 16, mas preparando a pregação, acabou que eu vou ficar só no verso 13 hoje, e aí semana que vem eu trato do verso 14 a 16, no fim das contas eu achei que seria melhor. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, apenas hoje. Diz assim a palavra de Deus: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra, continue falando aos nossos corações, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz neste momento, Pai. Quando a Tua palavra é fielmente pregada, é a Tua voz que nós ouvimos, e o desejo do meu coração é que isso aconteça mais uma vez aqui neste púlpito, Pai. Que eu possa pregar com fidelidade a Tua palavra, que a minha missão aqui seja ajudar os meus irmãos a compreender de uma forma mais clara a Tua palavra, para que ela nos transforme, continue nos transformando, e para que possamos dar glórias a Ti, ouvir a Tua voz, e não apenas ouvir, mas como guardá-la no nosso coração e colocá-la em prática, porque essa é a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema que eu dei para esse verso é o pastor, a igreja e a palavra de Deus. Vocês vão ver por que, vamos dizer assim, eu não consegui ir além desse verso, porque nesse simples verso nós temos, vamos dizer assim, muita coisa para a gente refletir aqui. Paulo diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Se vocês se lembram, vocês têm que acompanhar. Desde o capítulo 1, Paulo vem dando graças a Deus pela vida da igreja dos Tessalonicenses. Como eu já disse aqui, e é bom sempre repetir, a igreja de Tessalônica é a igreja que, das cartas do apóstolo Paulo, para quem ele escreve, e nós temos na Bíblia Sagrada, é a igreja que ele mais elogia. É a igreja que ele mais elogia. A igreja dos Coríntios era uma boa igreja, não faltava dom espiritual nenhum para eles, Paulo diz isso. Mas eles estavam pecando no essencial, que era a falta de amor. Eles não estavam amando, como Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 13, tanto que é por isso que ele vai falar aqui. Não adianta falar a língua dos anjos, não adianta ter o dom, não faltar nenhum dom na igreja, se não tiver amor, tudo aquilo perde o sentido, de nada vale. Então é uma igreja que não faltava dom. Então Paulo faz elogios a ela, Paulo corrige a igreja, mas a gente sabe que Paulo também, a igreja de Corinto era problemática, não só por causa dessa falta de amor, mas tinha graves problemas, tinha problema de divisão, tinha problema de imoralidade sexual, então tinha vários problemas na igreja de Corinto. A igreja dos Gálatas é a igreja que Paulo mais pega pesado com eles. A carta aos Gálatas é a única carta que Paulo não agradece em nada pela igreja, ou pelo menos assim, ele não coloca na carta motivos que ele tinha para poder dar graças a Deus pela vida da igreja, porque era a pior das igrejas, porque é a igreja que havia abandonado o evangelho. Por isso que logo no capítulo 1 ele fala: eu estou espantado com vocês, porque vocês já abandonaram o evangelho que a gente pregou, vocês estão seguindo um evangelho que na verdade é um outro evangelho, um outro Jesus e um outro Espírito. Por isso Paulo pega pesado com a igreja dos Gálatas, que inclusive é uma das principais cartas da Bíblia que foram importantes na época da Reforma Protestante, por causa desse tom de uma igreja que abandonou o verdadeiro evangelho. Mas a carta à igreja dos Tessalonicenses, para resumir, é a igreja que Paulo mais elogia.
Paulo começa no capítulo 1 elogiando a fé prática que eles tinham, ou dependendo da tradução, a operosidade da fé. É uma fé que não apenas falava que acreditava, mas de fato mostrava em atitudes que de fato as suas práticas estavam de acordo com a fé que eles demonstravam. Paulo elogia o amor sacrificial e dedicado dele, de forma que no capítulo 4 ele vai dizer: sobre amar uns aos outros eu nem preciso ficar falando muito, essa é uma matéria que o próprio Deus já tem ensinado vocês, e vocês de fato têm amado uns aos outros. E Paulo também elogia a firmeza da esperança deles. Era uma igreja que mesmo em meio a perseguições, nós vamos ver isso nos versos da semana que vem, de 14 a 16, mesmo em meio a perseguições, mesmo sendo uma igreja nova, menos de um ano, é uma igreja que creu de tal forma na esperança do evangelho, que ela não abriu mão, ela tinha uma esperança firme, inclusive na volta de Jesus, que esse é o motivo da nossa esperança, que Paulo vai tratar em todos os capítulos dessa carta, e especialmente na segunda carta. Então Paulo vem elogiando eles, e aqui no capítulo 2 parece que já era para ele ter pulado, a parte de dar graças, mas olha que ele começa o verso 13 dizendo: temos mais uma razão para incessantemente. Lá no capítulo 1 ele diz: sem cessar nós damos graças. Agora ele está dizendo que nós temos mais uma razão, nós, ele, Silas e Timóteo, nós temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Então agora ele vai pontuar mais um motivo que ele tinha para agradecer a Deus pela vida da igreja dos Tessalonicenses. E ele diz assim: é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus. Ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus. Primeira coisa, Paulo diz: vocês receberam a palavra que nós pregamos, as palavras que vocês ouviram de nós, e aí Paulo diz assim, que é de Deus. Você vai ver que esse verso é meio que uma redundância dele, mas tem uma importância aqui. E essa primeira frase, eu anotei da seguinte forma: ela vai falar da relação do pastor ou do apóstolo com a palavra de Deus, porque ele diz assim: ao ouvirem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus. Irmãos, Paulo tinha plena consciência de que a palavra que ele pregava era a palavra de Deus. Todo pastor, todo pregador, todo cristão, ele precisa ter consciência de que a palavra que nós temos para pregar, ela é a palavra de Deus. Paulo tinha consciência que a palavra que eles pregaram para os Tessalonicenses era a palavra de Deus. Agora um detalhe importante, que até linka um pouco com as 2 últimas semanas, que foi o motivo das 2 últimas semanas. Quando Paulo diz que a palavra que eles pregaram e que os Tessalonicenses ouviram era a palavra de Deus, Paulo não está dizendo que tudo que ele falava era de Deus. Porque esse aqui é um ponto assim, irmãos, é uma linha tão tênue que assim, é algo que a gente precisa buscar de Deus, a sabedoria e também o discernimento. Mas isso é algo que nós precisamos amadurecer como igreja. E talvez vocês diriam que esses assuntos talvez nem alcançam toda a igreja. Mas, irmãos, nós precisamos desenvolver uma igreja madura, amém? E desenvolver uma igreja madura exige tocar em alguns assuntos que normalmente não são tocados na maioria das igrejas. E esse ponto, essa frase nos lembra, uma das coisas que ela nos lembra, é que nem tudo que o pastor diz é a palavra de Deus. O pastor Jeremias Pereira é um pastor de Belo Horizonte, ele diz assim que pregação é a mistura da palavra de Deus com a palavra do pregador. Então a pregação, ela é essa mistura, e a gente precisa ter maturidade para entender isso. É essa mistura da palavra de Deus com a palavra do pregador, porque a pregação, ela não está isenta da palavra do pregador. Tanto que há momentos na pregação que eu posso usar palavras, expressões, que depois eu sempre ouço as minhas pregações no sentido de tentar ver como é que eu fui ali, se eu fui claro, se aquilo que eu tinha planejado, se eu consegui explicar da melhor forma, para mim ir melhorando. A maioria das vezes eu percebo algo que eu falei, não devia ter usado essa expressão, não devia ter
falado dessa forma, porque a pregação é essa mistura da palavra de Deus com a palavra do pregador. E a gente precisa ter maturidade para ouvir isso. Um dos conteúdos que eu mandei para vocês essa semana é como aprenda a ouvir uma pregação expositiva. Mandei para vocês lá o material do pastor Pedro Pamplona, que é muito bom nesse sentido. Porque a igreja precisa, aqueles que não pregam, precisam aprender a ouvir pregação. E uma das coisas que a gente precisa entender é que não é 100% das palavras que saem da boca do pregador, seja ele quem for, seja o pastor ou qualquer outro, que é a palavra de Deus. Mas Paulo tinha consciência que a palavra que ele tinha pregado era a palavra de Deus. Por que ele tinha essa consciência? Porque Paulo acreditava que tudo que ele falava, 100% das vezes, 100% das palavras que ele proferia, era de Deus, era a palavra de Deus? Não. Pensar assim é perigoso, tanto para o pregador, tanto para o pregador, que pode usar disso para poder cometer o que a gente tratou nas 2 últimas semanas, um abuso espiritual, para tentar controlar os irmãos. Então o pregador, o pastor, ele precisa saber, vamos dizer assim, os limites do que é palavra de Deus e do que não é palavra de Deus na boca dele. Amém? Porque senão eu transformo em palavra de Deus aquilo que é a minha palavra. Amém? Então o pregador, o pastor, ele precisa ter essa consciência. Agora, por que Paulo tinha consciência de que ele havia pregado a palavra de Deus para aqueles irmãos da igreja dos Tessalonicenses? E aí eu vou trazer o texto da primeira pregação, que é Atos capítulo 17. Atos 17, verso 2 e 3, diz assim sobre como Paulo pregou lá na cidade de Tessalônica. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Atos 17 nos mostra o conteúdo da pregação de Paulo, que Paulo agora na carta está dizendo que o que ele havia pregado era a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu destaquei, inclusive lá naquela primeira pregação, mas vou abordar aqui hoje novamente de uma outra perspectiva. Lucas relata que Paulo, por 3 sábados, foi nas sinagogas e começou a discutir com eles a respeito das Escrituras. Irmãos, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é esse livro que nós temos. Todos esses homens que foram usados por Deus para escrever, todos esses livros que nós temos na palavra, que nós temos na Bíblia, foram inspirados por Deus. O Novo Testamento inteiro vai falar sobre isso. O próprio Jesus, quando esteve nessa terra, autenticou, citou, e na verdade, se você já leu Mateus, tudo que Jesus fez e deixou de fazer foi para cumprir as Escrituras, e ele deixa isso claro. O Evangelho de Mateus é o que mais mostra essa perspectiva. Jesus, quando fazia alguma coisa, ou o próprio Jesus ou o evangelista Mateus sempre coloca a nota lá, e ele fez isso para cumprir o que estava na Escritura. Então Jesus, ele autenticou as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, e essa é a palavra de Deus. Portanto, quando Paulo chegou na cidade de Tessalônica e começou a pregar, ele não pregou filosofia grega, que era muito comum na época. Paulo não pregou palestra motivacional, que isso não é coisa moderna. Palestra motivacional já existe desde que existem, vamos dizer assim, pregadores. Desde a filosofia grega sempre existiu esse tipo de palestra motivacional, de oratória, que é pregado, que é discursado para motivar as pessoas, para mexer com as pessoas. Quando Paulo chegou na cidade de Tessalônica, o que ele se dedicou a fazer foi discutir no bom sentido a respeito das Escrituras. E é por isso que ele tinha plena consciência de que o que ele havia pregado era a palavra de Deus, porque ele não se dedicou a pregar nenhuma outra coisa a não ser as Escrituras Sagradas. E é por isso que ele tinha consciência de que ele havia pregado a palavra de Deus. Mas a segunda coisa que esse texto nos diz é que, pregando as Escrituras, ele expunha e demonstrava como era necessário que o Cristo padecesse, morresse e ressuscitasse. Lá naquela primeira pregação eu também falei muito sobre isso, que também hoje em dia é sempre bom destacar isso, que o mero ler a Bíblia não é pregar a palavra de Deus, porque em vários contextos hoje a gente vê o pregador ler o texto, mas ir embora.
ele lê o texto, ele abre a Bíblia, ele lê o texto da Bíblia, mas depois que ele leu, ele começa a falar de várias outras coisas, coisas da cabeça dele, coisas que ele pega emprestado de coach, de várias outras coisas, das filosofias modernas, dos livros de autoajuda moderno, e ele transforma a sua pregação de 1 hora em apenas uma palestra, que se você for ouvir um coach na internet, não é nada diferente, a não ser o fato de que, contrário ao coach, o pastor, ele lê um versículo antes. Tem várias pregações, eu poderia te dar alguns exemplos bem diretos aqui, de que se você edita o vídeo e corta a leitura do versículo no início e deixa só o restante e pega uma palestra de um coach do lado, você não nota a diferença. Porque basicamente é o pregador falando aquilo da cabeça dele, de debaixo do braço dele, ou de qualquer outra coisa que ele ouviu por aí, mas ele traz para o púlpito. E o fato de às vezes ele ter lido um versículo antes, nos dá essa falsa impressão de que é uma pregação, quando na verdade pode não ser. O que Paulo fazia, além de abrir as Escrituras e pregar as Escrituras, era mostrar, porque esse é o propósito de toda a Escritura. O que Paulo fazia era mostrar como que toda a Escritura expunha e demonstrava que o Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Messias, tinha que sofrer, morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Porque esse é o propósito. Jesus mesmo disse em João capítulo 5, verso 38, 39 e 40, Jesus diz que toda a Escritura fala dele, aponta para ele. Então todas as histórias do Antigo Testamento, tudo que o Antigo Testamento diz, é para apontar para Jesus. Por isso, quando ele mesmo veio a essa terra, ele diz: eu vim cumprir a lei, eu vim cumprir as Escrituras, eu vim mostrar como que todo o Antigo Testamento fala a meu respeito. É isso que ele faz em Lucas 24 também, quando encontra com os discípulos que estavam desanimados, porque ainda não tinham recebido a boa notícia de que ele havia ressuscitado. Jesus começa, passando por Moisés, os Salmos e os profetas, a mostrar como que as Escrituras falavam dele. E no que diz respeito à pregação, irmãos, esse é o propósito da pregação. O propósito da pregação é abrir as Escrituras e pregar as Escrituras. E não apenas isso, porque nós podemos tornar as Escrituras palestras motivacionais. O propósito também é sempre mostrar como que cada passagem da Escritura aponta para Jesus Cristo. Para que ao ler, ao ouvir pregação de cada trecho da Escritura, a gente termine olhando para Jesus e glorificando a Ele, por Ele ser o Cristo, por Ele ser o Senhor, por Ele ser o Salvador. Esse é o propósito da pregação. E Atos 17 nos diz que era exatamente isso que Paulo fazia. Exatamente isso que Paulo fez lá na cidade de Tessalônica. Ele abriu a Escritura, expôs a Escritura e apontou para a Escritura como que ela falava e apontava para o Messias, para o Cristo, para o Salvador que haveria de vir. E exatamente por isso que Paulo tinha consciência de que a pregação dele era de Deus, era a palavra de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 2, Paulo diz assim para os coríntios: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, no caso aqui a sabedoria humana. Verso 2, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Para os coríntios ele diz a mesma coisa. Quando eu estive pregando na cidade de Corinto, e ele foi para Corinto depois de passar por Tessalônica, ele diz: a minha pregação lá aí na cidade de Corinto, e a gente vê que é o padrão do apóstolo Paulo, não era ostentação de linguagem, como acontecia nos gregos. Os gregos eles adoravam aquela linguagem de boa oratória, mas pela mera boa oratória. Pregação não é apenas uma boa pregação, não é apenas uma boa oratória. Paulo diz: nem sabedoria humana. Isso a gente encontra em outros lugares. Paulo diz no verso 2, que é um dos meus versos da Bíblia favoritos, se não o mais favorito. Paulo diz: porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo diz: eu não quis ter outro assunto. E olha que Paulo era estudado, Paulo tinha grande conhecimento, ele poderia se sair até bem, né? Tendo outros conteúdos, mas ele diz: mas eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Em outras palavras, ele está dizendo: a minha pregação só tem um motivo. Uma vez me disseram que uma pessoa fez uma crítica dizendo: ele é muito repetitivo. Irmãos, nós precisamos ser repetitivos, porque nós só temos um assunto a ser pregado.
Nós só temos um livro a ser pregado. Para esse púlpito aqui, eu posso te indicar fora daqui outros livros, até alguns de autoajuda, até alguns de coach que tem lá o seu lugar, tem as suas coisas boas nele, mas nesse púlpito, na igreja, no espaço de culto, não tem outro livro a não ser as Escrituras. Posso usar outro livro como um apoio para explicar o que a Escritura está dizendo, mas é a Escritura que deve ser a razão, e não apenas a Escritura, mas Jesus Cristo. Essa é a pregação verdadeira. E quando a Escritura é exposta, quando Jesus é exposto, aí, irmãos, então o pregador, o pastor, ele pode ter consciência tranquila de que o que ele prega é a palavra de Deus. E essa era a consciência do apóstolo Paulo. Uma outra razão para ele ter essa consciência, mandei para vocês um vídeo, porque esse é um assunto mais demorado de se explicar, é que o apóstolo Paulo, por ser um apóstolo, ele tinha também consciência de que as coisas que o Senhor Jesus havia revelado para ele, que ele ensinava para a igreja, também se tornariam a palavra de Deus no Novo Testamento. Porque Paulo, na sua época, pregava a partir do Antigo Testamento, que já era completo como nós temos hoje, na sua época, na época de Jesus, inclusive. O próprio Jesus usava o Antigo Testamento para pregar. Mas Paulo também, por ser apóstolo, ele sabia que ele também, os seus escritos como um apóstolo, vamos dizer assim, autenticado por Jesus, que os seus ensinamentos se tornariam posteriormente as palavras da aliança do Novo Testamento. Não à toa, se não me falha a memória nos Tessalonicenses, mas em outras cartas ele também vai fazer isso. Ele, inclusive, quando ele escreve para uma igreja, ele diz que essa carta seja lida nas outras igrejas também, porque ele sabia disso. Mas apenas para usar um dos versos, 1 Coríntios capítulo 14, verso 37, Paulo diz assim para a igreja aos Coríntios: se alguém se considera espiritual ou profeta, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Então Paulo tinha consciência de que, como um apóstolo, como um enviado autorizado por Jesus, o que ele estava pregando e o que ele ensinava também tinha, vamos dizer assim, a autenticação do Senhor Jesus, e se tornariam como se tornou, e é por isso que nós temos elas ainda hoje, a palavra de Deus do Novo Testamento. Mas esse é um assunto muito longo, eu mandei lá para vocês. Mas apenas para citar uma outra questão, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versos 15 e 16, o próprio Pedro reconhece que os escritos de Paulo era a palavra de Deus. Lá ele vai dizer assim, das pessoas que estavam distorcendo as escrituras. Percebe como que também não é algo novo você pegar a escritura e distorcer ela? Por isso que não basta ler, é preciso também avaliar se o pregador não está distorcendo a escritura, porque desde o período apostólico isso acontecia já, as pessoas pegavam, e Pedro está falando disso lá na sua segunda carta, e ele diz assim que alguns distorciam não apenas as escrituras do Antigo Testamento, mas também as palavras de Paulo, as cartas de Paulo, especialmente os trechos que era difícil de entender. Então Paulo, o próprio Pedro, já no período apostólico, entendia e reconhecia os escritos de Paulo como a palavra de Deus. Portanto, a pergunta que temos que fazer diante dessa frase é: quando é que um pastor ou pregador está falando a palavra de Deus e não a sua? Como eu disse, em primeiro lugar, é sempre uma mistura, amém? Mas como que eu sei que na maior parte da exposição da pregação foi a palavra de Deus que nós ouvimos? Então, duas coisas. Em primeiro lugar, é quando o pregador ou o pastor permanece na Escritura. É quando você vê que a missão dele, o intuito, o que ele está tentando fazer aqui na frente é te ajudar a entender o que está escrito, amém? Não é tentar te convencer das ideias dele, não é tentar te convencer do que ele tem na cabeça, do que ele aprendeu, não é tentar te convencer de qualquer outra coisa, a não ser tentar te convencer e te ajudar a entender cada vez mais a palavra de Deus, a Escritura. E em segundo lugar, quando ele faz que o Evangelho também seja a sua única mensagem. Quando ele também se esforça para mostrar como que cada texto da Escritura aponta para o Evangelho, aponta para Jesus Cristo e a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição em nosso favor. É assim que nós identificamos. Paulo, quando está instruindo Timóteo, um jovem pastor, um jovem pregador, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo diz assim para Timóteo:
diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Paulo treinando, discipulando o jovem pastor Timóteo, Paulo dá uma orientação para ele, porque essa é uma carta que a gente chama de pastoral. Paulo ensinando um jovem pastor. E o que Paulo diz para ele? Diante de Deus e de Cristo Jesus, e olha que ele diz, que há de julgar vivos e mortos, ele está pondo um peso na sua exortação. Eu exorto a você, eu peço a você com insistência, que faça o quê? Que pregue a palavra. Timóteo, não tenha outra coisa para você pregar para a igreja a não ser a palavra, porque as escrituras devem ser o tema, deve ser a razão, deve ser o propósito da pregação, da vida do pastor. Irmãos, eu poderia citar a base bíblica para mostrar para vocês que o Novo Testamento trata como principal missão do pastor duas coisas: orar e pregar a palavra. Essas são as duas coisas. É óbvio que hoje em dia, e já no passado, pastores faziam outras coisas também, ajudavam a administrar, e todas aquelas questões que não são pecaminosas, mas se a gente tiver que, vamos dizer assim, numa forma hipotética aqui, né, numa hipótese aqui, ter que ir tirando funções do pastor, a gente tem que tirar todas as outras e deixar apenas duas. Duas são intocáveis, deve ser intocável na vida do pastor: a oração e a pregação da palavra. Atos capítulo 6, quando os diáconos são instituídos, esse era o propósito. Os apóstolos dizem o quê? Nós não podemos deixar a oração e o ministério da palavra para poder nos dedicar a ajudar na organização da igreja. Então vamos levantar outros, para que a gente se dedique a isso. Paulo vai falar com Timóteo que o pastor, o pregador, que se dedica e que se fadiga, porque é um trabalho, irmão. Vocês não sabem como que dá trabalho preparar um sermão. Normalmente eu gasto no mínimo 6, 7 horas para preparar um sermão, e dependendo do assunto, dependendo do texto, vai mais do que isso. A minha esposa é testemunha, porque assim, parar, pensar, ver como que eu explico, como que eu ajudo os irmãos a entender isso, e detalhe, de uma forma que todos entendam, porque esse é um esforço que eu faço também, porque eu poderia usar termos teológicos aqui que eu ouço de teólogos, que eu leio nos livros, mas preciso também esforçar para que a pregação, a exposição da palavra seja de uma forma que, no mínimo, a maior parte da igreja entenda a palavra de Deus. Portanto, irmãos, essa é a forma como um pastor, como um pregador, tem a consciência de que a sua palavra é a palavra de Deus. Quando ele fica nas escrituras, quando ele permanece tendo o evangelho como a sua razão principal. Mandei também essa semana, ontem, enquanto preparava, um vídeo mostrando para vocês o legado de um dos reformadores a respeito da palavra, de como que ele, durante 25 anos, ele se dedicou, e aí assistam o documentário completo, que eu também mandei o link lá, de como que por 25 anos ele se dedicou numa mesma igreja a pregar e a expor as escrituras. E esse reformador, ele é tido como as pessoas têm a impressão de que o legado dele é outras coisas, é os livros que ele escreveu, mas aí esses dois professores e pastores estavam dizendo que, na verdade, quando você estuda a história dele, você percebe que o maior legado dele foi a forma como ele lidou com a pregação. E lá eles mostram lá como que ele se dedicou a expor as escrituras, porque essa é a forma, irmãos, como um pastor tem que lidar com a palavra de Deus, e que ele pode ter consciência de que a sua palavra não é a sua palavra apenas, mas é a palavra de Deus. Quando você ouve, esse é o próximo ponto, quando você ouve uma pregação, no fim você precisa chegar à seguinte conclusão: é óbvio que teve um pouco de palavra do pregador ali. Como eu disse, é sempre uma mistura. Não, por isso uma pregação não está isenta de erros, amém? Não está isenta de erros. Mas no fim, ao ouvir uma pregação, você precisa ali chegar à conclusão de que a maior parte do tempo o que você ouviu foi de fato a palavra de Deus, sendo explicada, sendo exposta, sendo apontada por o Evangelho do Senhor Jesus. E aí Paulo continua dizendo e me leva ao segundo ponto. Ele diz assim: ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim
como em verdade é a palavra de Deus. Então esse é o motivo dele agradecer incessantemente a Deus pela vida da igreja. É que ao ouvir a pregação do apóstolo e dos seus companheiros, eles acolheram essa palavra não como palavra humana, mas como de fato é, palavra de Deus. Se até aqui eu tratei da relação do pastor, do pregador com a palavra, essa segunda frase nos fala da relação dos membros da igreja para com a palavra de Deus. Porque, partindo do pressuposto de que o pastor, o pregador, está sendo fiel às Escrituras, fiel ao Evangelho, então nós precisamos tratar de como a igreja lida com essa pregação fiel às Escrituras e ao Evangelho. Porque aqui é uma via de mão dupla, amém? É uma moeda que existe dois lados. Do lado de cá, do pregador, do pastor, é preciso ter esse temor, essa seriedade ao tratar a palavra de Deus, ao tratar a igreja como um todo, de saber que eu tenho responsabilidade, não de motivar vocês a cada domingo, não de ensinar sabedoria humana para vocês, embora possa ter às vezes uma pitadinha ali, mas a minha função, a minha missão principal é pregar a palavra de Deus. Se do meu lado eu serei cobrado por isso, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Tiago capítulo 3 diz que aqueles que ensinam, que aqueles que pregam, serão julgados por Deus com um peso maior, porque eu estou me colocando na responsabilidade daquele que ensina, daquele que prega. Então Jesus vai, de certa forma, cobrar de mim uma responsabilidade maior do que a de você que não é pregador, a de você que não é pastor, amém? Porque eu me coloquei nessa posição. Portanto, se deve haver temor no meu coração e seriedade, essa próxima frase desse verso também vai falar agora do lado de vocês. Você já pensou assim? Graças a Deus que eu não sou pastor, que Deus não me chamou para ser pastor. Graças a Deus que Deus não me chamou para ensinar a palavra de Deus. Já parou para pensar assim? Deixa eu dizer, talvez a sua responsabilidade não seja como a do pastor e do pregador, mas você tem responsabilidade diante da palavra de Deus. Paulo está agradecendo a Deus, porque a igreja, ao ouvir a sua pregação, a pregação da palavra de Deus, acolheram ela. Então, em primeiro lugar, a igreja recebeu a palavra de Deus. Em Atos 17, verso 11, Paulo vai usar a mesma coisa para falar dos irmãos de Bereia, que é a cidade que ele foi depois de Tessalônica. Ele foi para Bereia e depois Corinto, Atenas e Corinto. Paulo vai usar a mesma linguagem. Paulo vai falar que os bereanos, ao ouvirem a pregação, receberam com alegria. Então, em primeiro lugar, irmãos, a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é que os irmãos, a igreja, ouviu, acolheu. E para pensar nessa palavra acolher. Eles acolheram a palavra, a pregação que Paulo pregou, juntamente com seus companheiros. A primeira aplicação que eu quero fazer aqui é a seguinte: não existe, quem já ensinou, quem prega, sabe disso. Quem já deu palestra sabe disso. Se você é técnico de segurança na sua empresa, você sabe disso. A pior sensação para quem prega, para quem ensina, para quem dá palestra de qualquer natureza, para quem lida com esse discurso ouvintes, a pior sensação na vida de um pregador, para falar dos pregadores, do pastor, é a sensação de estar falando para as paredes. Na verdade, não precisa ser pregador, né? Você já conversou com alguém que a sensação que você teve é que você está falando com as paredes? Quem já teve essa sensação? Não é horrível? Não é horrível? Eu e a Jennifer passou um período... Na época que a gente permaneceu desigrejado, quando eu saí da denominação que eu me converti, a gente começou ainda, na época de namoro, a ter umas brigas ali, e a gente procurou uma igreja aí que tinha um culto especial para relacionamento, a gente foi lá. No final a gente procurou o pastor para conversar. Irmãos, foi assim, quase, deve ter sido umas meia hora de conversa. Enquanto eu e ela falava aquilo que para nós era importante naquele momento, a gente estava falando do momento da nossa relação. O que o pastor estava fazendo? Eu lembro que eu não prestei atenção, eu não tentei ver no celular dele o que ele estava fazendo. Só sei que aqui, sim, estou entendendo.
Quem já passou por isso? É a pior sensação que tem. Agora deixa eu dizer para você, para o pastor, pregador, essa é a pior sensação. A pior sensação para quem prega é a sensação de estar pregando para as paredes. Eu lembrei de um texto, Ezequiel capítulo 3, verso 4 e verso 7, para resumir. Deus diz assim para o profeta Ezequiel: disse-me ainda, filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Então Deus diz para o profeta: vai lá em Israel e fale com eles as minhas palavras. Verso 7, olha o que Deus diz para ele em seguida: mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Irmãos, imagina você como profeta, como porta-voz de Deus. Deus te chama e diz: vai e prega as minhas palavras. Deus diz assim: come esses pergaminhos, esse rolo que era a palavra de Deus, naquele símbolo, naquela imagem que o Antigo Testamento sempre era visual, né? Ele comeu o rolo da palavra de Deus e agora ela está na sua boca, você vai lá pregar. Mas aí Deus diz assim no verso 7: vai lá pregar, eu estou te mandando, mas eles não vão ouvir, porque eles têm um coração endurecido. Qual que é a outra expressão? Eles têm a mente fechada e o coração endurecido. Irmãos, você teria coragem de ir? Você teria encorajamento para ir? Porque o próprio Deus está dizendo: você vai pregar, mas eles não vão te ouvir. Irmãos, essa é a pior sensação do mundo. Pior sensação para quem é pastor, para quem é pregador. É a sensação de que você fala, daqui o pastor se esforça para estudar a Escritura, para preparar a Escritura, para preparar o texto, para poder estudar como que ele explica da melhor forma que a igreja vai entender. Ele chega, ele se dedica, ele soa e ele prega, preparou 6, 10 horas a mensagem, chega aqui, fica 1 hora, se dedica, se esforça, tem o desgaste físico. Já houve pesquisa de que pregadores, eles emagrecem por pregar, você acredita? De tão esforço que exige também você pregar, e você ficar com aquela sensação de que eu estou falando, e as pessoas não ouvem. Essa é a pior sensação. Marcos capítulo 4, Jesus vai falar da parábola do semeador. E do que se trata a parábola do semeador? Jesus falou que o semeador semeia a palavra. E ele fala que a palavra, a semente da palavra, cai em 4 tipos de solos. E dos 4 tipos de solos, só um frutifica. Do que Jesus está falando? Ele deixa claro, ele explica a parábola. Essa parábola é sobre a receptividade da palavra de Deus. O semeador sai e semeia a palavra. Mas sempre vai ter no mínimo 4 tipos de pessoas que vai ouvir aquela palavra e vai se relacionar e vai lidar de maneira diferente com a palavra. Das 4, 3 são pessoas que, cada um pelo seu motivo, não acolheu, não recebeu, a palavra não gerou fruto no seu coração. E das 4, apenas uma. A gente poderia, de certa forma, dizer que em todo público, em todo culto, nós temos esses 4 tipos de pessoas. Eu não sou inocente, eu já passei dessa fase de inocência de achar que todo mundo que me ouve nas pregações, que ouve as pregações depois, vai ser aquele solo que vai receber a palavra e vai frutificar. Não, nós vamos ter os outros tipos de solos também. E essa, irmãos, uma das coisas que, se o pastor parar para ficar preso a isso, ele entra ele dá um treco, seja o pastor ou qualquer tipo de pregador. Se você parar para pensar do tipo assim, não, eu tenho que saber se os irmãos estão... Deixa eu te dizer, não vai por esse caminho. Entrega a Deus, entrega na mão de Deus. Porque se você ficar ali naquela de querer saber o que a pessoa está fazendo com a palavra e tudo mais, você vai acabar ficando refém disso, você vai se ocupar de uma coisa que pertence a Deus. Mas de certa forma isso é uma preocupação no nosso coração, do pastor e do pregador. Será que esse povo está me ouvindo mesmo? Será que eles estão de corpo, alma e espírito presente no culto, na pregação? Por isso que deixa eu dizer aqui, eu vou aproveitar a oportunidade aqui, tá? Uma das piores coisas para um pastor é quando ele traz um assunto para o púlpito e na semana seguinte, ou menos de um mês, ou num tempo considerável da pregação,
um membro da igreja pergunta a ele para conversar, ou ele ouve o comentário de um membro da igreja que é tipo assim, contrário ao que foi exposto na pregação. Irmãos, isso é de... Porque você fica assim, meu Deus, às vezes você não fala, né? Mas por dentro, meu Deus, tem um mês que eu falei sobre isso na igreja, não era para ele estar falando sobre isso, não era para ele estar fazendo esse comentário. Eu falei sobre isso na escola bíblica domingo passado, Jesus. E ele estava presente. Quem já passou por isso? E ele estava presente. A mesma sensação que você tem com criança, irmãos, não é assim? Eu falei com você para não fazer. E a pessoa está fazendo, irmãos. Essa é uma sensação muito ruim. Por isso que deixa eu dizer, do lado de cá tem responsabilidade, mas desse lado aí também tem responsabilidade. Porque qual tipo de solo você tem sido? Qual tipo de pessoa você tem sido? Qual tipo de membro da igreja você tem sido? Uma vez, eu lembro que eu preguei na igreja Semeando aqui. A igreja Semeando era aqui, eu lembrei agora. Eu fui chamado para um culto de jovens que o tema era Transformados pela Palavra. E eu lembro que assim, com esse tom que eu gosto de usar, mas eu lembro que eu peguei um pouco pesado, porque eu falei assim com eles. Eu lembrei do exemplo e ele vai encaixar aqui também. Vamos pensar no tipo de igreja que nós somos, que tem culto. Do jeito que nós estamos fazendo aqui, só no domingo. O ano tem 49 domingos, sabia disso? O ano tem 49 domingos. Isso significa que se você vem todos os domingos, ou sempre pega a gravação das pregações e ouve ela depois do culto que você não deu para ir, isso significa que você vai ouvir no mínimo 49 pregações no ano. Fora a escola bíblica, fora às vezes, talvez você gosta também, como eu, de estar ouvindo pregações de outros pastores no YouTube. Posso falar? Eu vou falar sem medo de errar. Eu ouço mais pregação do que você. Vou falar igual o Paulo, né? Paulo falou, eu agradeço a Deus que eu oro mais em língua do que vocês. Eu vou usar essa linguagem aqui. Eu ouço mais pregações do que você. Todos os dias eu estou ouvindo pregações. Isso significa que no mínimo 49 pregações você ouviu no ano. E vamos supor, vamos pensar na hipótese que você congrega numa igreja que de fato os pregadores são fiéis à palavra de Deus. Prega de fato a palavra de Deus. Isso significa que você ouve a palavra fiel de Deus no mínimo 49 vezes no ano. A pergunta que nós temos que fazer é: como a sua vida tem acolhido essa palavra? A gente poderia ver os frutos dessa transformação na tua vida? Mas eu vou deixar isso para o último ponto, que eu já estou adiantando um ponto aqui. Tiago, na sua carta, ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a você mesmo. É um engano que você se auto-engana. Você não está enganando o pastor, porque pelo menos no meu caso eu não crio expectativa de que você está de fato praticando tudo que eu prego aqui. Eu fico sempre com a esperança de que você esteja, mas eu não me iludo. Mas Tiago está dizendo, e é a palavra de Deus: não seja apenas ouvinte, seja praticante. Porque senão, do contrário, você está enganando a si mesmo. Você está enganando a você mesmo achando que já é crente e às vezes não é. Você está enganando a si mesmo achando que você está fazendo bem porque você vai no culto e ouve a pregação. Ah, não, eu aguento ouvir o Lucas 1 hora pregando. Mas às vezes você está enganando a si mesmo, porque mesmo me ouvindo 1 hora todos os domingos aqui, essa palavra não está te transformando. E detalhe, não é porque falta poder na palavra, porque nós vamos ver aqui que a palavra tem poder. Quando ela é pregada fielmente, ela tem poder. A questão que essa frase nos traz, e eu trouxe Ezequiel, eu trouxe a parábola do semeador e agora Tiago, é de que você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade diante de Deus para com a palavra que você ouve. Eu acredito que Jesus, ele jamais vai cobrar de você pôr em prática talvez assuntos da palavra que você nunca ouviu ser tratado em pregação, seja na igreja ou seja por pregações na internet. Mas deixa eu dizer para você, todos os temas de pregações que você teve a oportunidade de ouvir fielmente a palavra ser pregada, você tem responsabilidade diante de Jesus com aquilo. Vez ou outra eu me pego assim, eu falo: Senhor, eu preciso melhorar em tal coisa, né? E assim, não é falta de pregação, porque eu já cansei. Às vezes, quando a minha ficha cai de que em algumas coisas da vida cristã eu preciso melhorar, eu volto lá e ouço a pregação de novo.
Eu ouço lá porque eu falo, eu já ouvi pregação sobre isso. Eu sou um sem vergonha porque eu ainda não mudei. Estou falando diante de Deus, que é essa a minha sensação. Então, irmãos, nós temos responsabilidade diante da palavra de Deus. Porque ao ouvir um pregador fiel, você precisa acolher essa palavra. Você precisa ouvir, receber ela no seu coração e orar a Deus. Você devia ouvir pregações em espírito de oração. Ou, eu sempre oro aqui, né? E eu espero que você ore também antes de eu começar a pregar aí no seu lugar. E não apenas ouça a minha oração. Porque a minha oração no início de cada pregação é do meu ponto de vista. É, Senhor, me ajude a pregar, me ajude a ser simples, me ajude a mostrar aos meus irmãos o entendimento da Tua palavra. Mas você devia, nesse momento, entrar em espírito de oração para pedir, Senhor, eu vou ouvir mais uma pregação da Tua palavra. Então, me ajude a ser uma terra fértil. Me ajude a ser aquele que vai acolher a Tua palavra nessa manhã. E não apenas isso, mas me ensina e me ajuda durante a semana e pelo resto da minha vida a pôr em prática essa palavra. Irmãos, vocês têm responsabilidade de receber a palavra, e se ela está sendo pregada fielmente, não como palavra humana, mas como palavra de Deus. Porque crentes também podem cometer esse erro, de que mesmo ouvindo o pregador e pastor fiel às Escrituras, você pode receber a pregação aqui como uma palavra de homem. Eu não preciso me comprometer com o que foi dito. É o Lucas, né? Não, é o Lucas que está falando sobre isso. Daqui a pouco, no próximo capítulo, nós vamos entrar no assunto de santidade. Talvez você vai falar, é o Lucas que... é o pastor. Não, se o pregador, se o pastor é fiel, é a palavra de Deus que você está ouvindo. E você tem responsabilidade diante dela. Por isso eu vou trazer mais um exemplo aqui que eu mandei para vocês também, para ficar mais fácil, mais simples. Um trecho da pregação do pastor, do missionário, né? Ele não é propriamente pastor, do Paul Washer. Quem conhece o Paul Washer? Ele é um pregador norte-americano. Uma das pregações que Deus usou para mexer as coisas, tem muita gente que se converteu com essa pregação, mesmo vendo ela pelo YouTube no Brasil, que é uma pregação do Paul Washer que ficou conhecida como pregação chocante. Eu mandei lá para vocês lá, pregação chocante. Logo no começo, antes de pregar, o Paul Washer diz o seguinte, mais ou menos o que eu já falei aqui: como pregador, eu vou prestar contas a Deus com tudo que eu preguei. Eu vou prestar contas a Deus. Mas aí ele diz o seguinte: mas se o que eu disser para você hoje for verdade, então são vocês que têm motivo para temer e tremer. Porque ele diz assim: eu preciso ter temor e até tremer diante de Deus, porque eu me coloco na posição de pregador, então eu vou prestar contas. Mas aí ele continua dizendo e diz o seguinte, antes de pregar: mas se o que eu vou dizer para vocês aqui hoje é verdade, então vocês também têm motivo para temer e tremer. Porque se eu interpretar corretamente essa passagem das Escrituras que eu lhes darei, será como se Deus estivesse falando através de um homem. E seu problema não será comigo, será com Deus e a sua palavra. E ele continua: então a única questão a ser decidida aqui nessa tarde é essa: é este homem à nossa frente um falso profeta? Ou será que ele está nos falando a verdade? E se ele estiver nos falando a verdade, então nada mais importa, exceto conformar as nossas vidas a essa verdade. O que ele está dizendo é: se eu for aqui na minha pregação um pregador fiel à palavra, se eu pregar fielmente, puramente a palavra, então vocês estarão ouvindo Deus através de uma pessoa. E o seu compromisso não vai ser com o pregador, vai ser com quem? Com Deus e a sua palavra. E a única opção que você vai ter é se conformar a essa palavra. É a partir de acabar de ouvir ela, trabalhar na sua vida, se esforçar para moldar a sua vida de acordo com a palavra que foi pregada. Porque não é palavra de Deus, mas não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. E vou dizer, você vai ser responsabilizado por Deus por isso. Você vai ser. Irmãos, nós prestaremos contas a Deus de todas as pregações que nós ouvimos, de todas as oposições, especialmente vivendo num país livre, onde a pregação é livre, ninguém está atrapalhando a gente aqui. Hoje nem carro, moto passou aqui, vocês notaram hoje? Hoje nada, nem um grilo a gente está ouvindo hoje aqui. Agora nós teremos
nós prestaremos conta diante de Deus de tudo que a gente ouviu. Paulo continua dizendo: vocês acolheram como palavra de Deus, como de fato é palavra de Deus, e ele diz: a qual está atuando eficazmente em vocês os que creem. E ele diz: essa palavra que eu preguei e que vocês acolheram está atuando em vocês de forma eficaz. A pregação fiel da palavra, irmãos, é poderosa. A pregação fiel das Escrituras é poderosa. É o poder de Deus, a pregação do Evangelho. É o poder de Deus. Deus escolheu salvar as pessoas pela loucura da pregação. Por que eu tenho que ouvir pregação? Porque esse é o meio que Deus escolheu. Por que a gente tem que ir pregar para as pessoas que não conhecem? Porque esse é o meio que Deus escolheu. Deus escolheu usar a pregação, e a pregação fiel da palavra, ela é poderosa. Paulo diz: eu fui fiel na pregação, vocês acolheram essa palavra como palavra de Deus, e qual é o resultado? A palavra de Deus tem sido eficaz na vida de vocês, tem transformado a vida de vocês. No capítulo 1 ele falou que eles desenvolveram uma fé prática, um amor sacrificial e dedicado, e desenvolveram uma esperança fiel, porque Paulo foi fiel à pregação dessas coisas. Eles se converteram dos ídolos para o verdadeiro Deus, para servir o verdadeiro Deus, final do capítulo 1, porque Paulo foi fiel na pregação e porque eles receberam a palavra como palavra de Deus. Então Paulo diz: vocês só me dão alegria. Ele vai falar disso no final desse capítulo 2, depois da pregação dos versos 14 a 16. Vocês são a minha alegria porque nós temos visto os frutos na vida de vocês. Jesus um dia vira para os seus discípulos e diz: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus, irmãos, é poderosa. Aqueles 2 verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Quando a palavra de Deus é pregada de forma fiel, a pregação se torna como até mesmo um ler os meus pensamentos. Você já teve essa sensação ou ouviram uma pregação? Meu Deus do céu! Ou o pastor, ou o pregador está sabendo da minha vida, ou a palavra lê os meus pensamentos. Porque essa pregação parece que... E aí deixa eu dizer, né, irmãos? Tem contextos que há toda uma manipulação, mas em contextos saudáveis de igreja, quando você sai com essa sensação de que a pregação lê os seus pensamentos, sondou o mais íntimo da sua alma, muito provavelmente é sinal de que a palavra foi pregada de forma fiel. Amém? Porque esse é o poder da palavra, ela é eficaz, ela penetra, ela transforma a gente. Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Esse é o poder da palavra de Deus. Ela transforma, ela te corrige quando precisa corrigir, ela te exorta, mas ela te instrui, ela te ensina e ela te torna apto até para boas obras. Nós somos uma igreja que fala muito de servir e de fazer boas obras. Deixa eu dizer qual é a fonte para que nós tenhamos membros que fazem boas obras. Deixa eu dizer para você, é a pregação da palavra de Deus. Por isso a pregação da palavra de Deus, irmãos, é central na vida de uma igreja. Eu sei que tem pastores que não concordam com essa afirmação, mas eu sou daqueles que acredita que a pregação tem lugar central na vida da igreja. Eu sou daqueles que por causa disso acredita que a pregação ela é o motor da igreja, ela é o gerador de vida para a igreja, e se não tiver pregação, pode ter qualquer outra coisa. Pode ter até um ambiente saudável da relação de pastor com membro, pode estar tudo saudável, mas se não tiver a pregação, ou se a pregação não for entendida como central para a transformação da vida da igreja, nada vai acontecer, porque o que transforma, irmãos, é a palavra de Deus. Pastores direto têm essa sensação de que
Você conversou, você pregou, você conversou com a pessoa e nada resolveu. Às vezes nós pastores apoiamos muito no fato da gente querer conversar com as pessoas e mexer com a pessoa. Não, agora ela vai, eu vou na casa dela, eu vou fazer uma visita. Deixa eu dizer para você, às vezes não vai resolver, porque o poder está na exposição da palavra de Deus. Por isso, para mim, ela é central. Tem muitos pastores que já aderiu à modernidade de diminuir o tempo da pregação. E não que também uma hora salve, mas é porque eu creio que para ter esse tratamento, é no mínimo necessário 1 hora, umas 10 de preparação e 1 hora de exposição. Eu comecei dizendo que a minha intenção era pregar mais até o verso 16 e não consegui, porque eu vi que para explicar de forma a gente entender esse verso, eu precisava de mais tempo só a ele. Amém? Então, irmãos, a palavra, a pregação, ela tem lugar central na vida da igreja. Eu acredito que o púlpito, irmãos, ele não é apenas o local de aviso da igreja. Ele não é apenas um local de aviso, ele não é apenas o local para dar os avisos, ele não é um mural de aviso, ele é o centro da igreja. Por isso que a gente fala que o momento da pregação é o mais importante, porque é o mais importante, porque da exposição da palavra vai depender o louvor. Quantos louvores nós temos nas igrejas aí que são antibíblicos? Aí você fica, como que o pessoal permite que louvor antibíblico, que é contrário à Bíblia, seja cantado na igreja? Muito provavelmente está faltando a exposição da palavra, porque quando a palavra é exposta e a igreja, ela acolhe a palavra, o pessoal do louvor vai, ao ler o louvor, vai falar, opa, esse louvor aqui não dá não. Ou então pode ter uma frase, a gente vai trocar, pode quebrar o ritmo um pouco na hora de cantar, mas a gente troca. Por quê? Porque tem que ser fiel à palavra de Deus. Amém? Portanto, irmãos, eu creio por essas e outras que a pregação, ela é central na vida da igreja. O poder da transformação da igreja está na pregação. É por isso que eu, como pastor, sou assim. Se eu identifico um problema que está acontecendo na igreja, o que eu busco? Onde na palavra de Deus fala disso? E eu vou levar isso para a igreja. Porque não é pelo meu falar, não é, vou chamar aquela turminha que está dando problema, ou a pessoa, vou tratar aqui. Não. Eu acredito que o poder maior está na exposição da palavra de Deus. E para finalizar, eu já pontuei durante toda a pregação aqui. Nós vamos celebrar agora o nosso Senhor e nosso Salvador, o que Ele fez por nós, sua morte por nós. E não tem como falar da morte sem também lembrar que Ele permanece vivo, que Ele ressuscitou. Mas se você se lembrar, tudo que Jesus fez, falou e deixou de fazer, foi por causa das Escrituras. Foi por causa das Escrituras. Eu disse para vocês que Mateus é o evangelho que mais fala disso. Ele nasceu em Belém para se cumprir a Escritura. Ele foi para o Egito para se cumprir a Escritura. Ele veio do Egito para se cumprir a Escritura. Ele foi batizado para se cumprir a Escritura. Ele fez isso para se cumprir a Escritura. Você se lembra que na cruz do Calvário, em meio a todo o seu sofrimento, tem um texto que talvez você nunca reparou ele. A Bíblia diz assim: vendo Jesus que todas as coisas já tinham se cumprido, disse, tenho sede. Sabe por que ele fez isso? Tendo visto que tudo já havia se cumprido, disse, tenho sede. A interpretação, na maioria das vezes que eu já ouvi desse texto, é de que faltava um texto para ser cumprido, que é um salmo que eu não vou lembrar qual agora, que diz assim, que o Messias, eu tive sede e me deram vinagre para beber. E o que aconteceu quando ele disse que tinha sede? Eles molharam a esponja no vinagre, colocaram na boca dele e ele não aceitou. Na cruz do Calvário, uma atitude simples, que às vezes passa despercebido, mas nada na palavra de Deus é despercebido. O pedir água, sabendo que ia ser oferecido vinagre e ele não aceitaria, era para cumprir a Escritura. Tudo que o nosso Senhor fez e deixou de fazer foi para cumprir a Escritura. Tudo. Quando Pedro tenta defender ele no jardim de Getsemane, o que ele diz? Guarda essa espada, porque como se cumpriria as Escrituras? A sua morte por nós foi para cumprir as Escrituras. Lembra o que Paulo fala? Paulo expunha como que era necessário. Por que era necessário? Porque estava escrito. Estava escrito que ele iria morrer, padecer, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Lucas 24, quando Jesus vai reanimar os discípulos no caminho de Emaús, ele diz isso.
Como vocês ainda não entenderam o que os profetas disseram? Era necessário que o Cristo padecesse antes de entrar na sua glória. Portanto, irmãos, olha, se hoje nós somos salvos e se hoje nós celebramos um Senhor que deu a vida por nós, Ele fez tudo isso por nós, porque estava escrito, porque o Pai deixou escrito para que acontecesse. Ele venceu as tentações do diabo, dizendo o quê? Está escrito. O nosso Senhor deu a vida por nós, para cumprir as Escrituras. E precisamos lembrar disso ao tratar da Escritura. Sabe por quê? Porque senão até aqui, você me ouviu como um mero moralista. Ah, não, o pastor está pregando isso aí porque ele deve estar sabendo de alguma coisa. Ele deve estar... Não é... Ah, o pastor está pregando isso para querer coisar a minha vida, para jogar indireta. Irmãos, deixa eu dizer, eu não jogo indireta no púlpito. Eu trato com seriedade. Por isso até que eu gosto de pregar em série, porque aí não é eu que controlo. Vocês estão vendo que a gente está seguindo os versos aqui. Deixa eu dizer, sem lembrar que o próprio Jesus deu a vida por nós, para cumprir as Escrituras, a gente pode olhar para ela, como muitos olham, como um livro só de regra, do que eu posso ou não fazer. Não. Quando nós entendemos que nós só temos um Salvador, porque Ele veio cumprir tudo que Deus havia deixado escrito aqui, o nosso olhar para esse livro deve transformar. E nós não olhamos para ele como um livro de regras, mas nós olhamos para ele como uma linda história de amor, em que um Deus, antes mesmo de nos arrependermos, traçou todo um plano da nossa salvação. E não só traçou o plano, mas enviou o seu Filho para morrer por nós, para cumprir tudo aquilo que Ele já havia deixado escrito. Amém? Vamos orar e celebrar esse acontecimento? Fique de pé. Resumindo então em 3 sentenças toda essa pregação. Em primeiro lugar, o que o pastor diz não é a palavra de Deus para a igreja meramente, no sentido de qualquer coisa que ele falar aqui é a palavra de Deus, não. Mas quando o pastor empresta sua voz para a Escritura, aí, irmãos, é Deus que nós estamos ouvindo. Em segundo lugar, rejeitar ou ignorar, desobedecer, negligenciar, ter desinteresse. Ter desinteresse, o pastor está pregando e você está ali. O que eu vou fazer no almoço? Ter desinteresse para com a palavra de Deus, deixa eu dizer para você, depois de tudo que eu preguei, é pecado. Porque se está sendo pregado fielmente a palavra de Deus, é Deus falando. E se Ele aparecesse aqui pessoalmente e falasse, se fosse Jesus aqui, você ficaria do jeito que você está ficando ao ouvir a pregação? É uma aplicação. Se não fosse o Lucas aqui, se fosse Jesus mesmo, você ficaria do jeito que você está? Então, você deve tratar assim. Porque quando o pregador empresta a sua voz à Escritura, é o próprio Deus que você está ouvindo pregar, que você está ouvindo falar, mesmo ele não vendo Ele presencialmente. Em terceiro e último lugar, se você quer ter a vida sua transformada, se exponha à palavra de Deus. Esse é um dos principais motivos para congregar. Ah, Lucas, por que eu tenho que ir no culto todo domingo? Para se expor na pregação do Evangelho. Se exponha. É por isso que nós convidamos pessoas para vir no culto, para elas se exporem à pregação do Evangelho, porque é a pregação do Evangelho das Escrituras que transforma a vida das pessoas. Oremos então, pedindo ao Senhor que faça isso nas nossas vidas. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos porque cremos que é a Tua palavra, Senhor. Deus, pessoalmente, a minha oração é que eu possa cada dia mais, como pastor, levar a sério a Tua palavra, levar a sério as Escrituras. Que o meu temor, que o meu tremor, que o meu senso de responsabilidade, que o meu senso de temor diante do Senhor cresça cada vez mais, cada dia mais. Não me permita, como pastor e pregador, me acostumar com a Tua palavra. Não me permita tratar a Tua palavra com desleixo, com descaso, a ponto de eu já achar que eu domino ela, de que
de que eu posso tratar de qualquer jeito, de que eu posso subir nesse púlpito sem me preparar, sem me entregar a tua palavra, sem deixar que ela me domine, sem deixar que ela fale. Livra-me da tentação de querer falar eu e não emprestar apenas a minha voz para a tua palavra. Perdoe-me de todas as vezes que as minhas palavras em meio à pregação atrapalhou a tua palavra, Senhor. Perdoa-me, Senhor, como pastor e pregador, e me ensina, e me ajude, me corrija, me exorte, Senhor, a cada dia mais melhorar na pregação, porque esse deve ser o meu desejo, a cada dia mais melhorar nessa missão, nessa responsabilidade que é expor as Escrituras, que é expor o Evangelho. Me ensina, me ajude a melhorar cada vez mais, para que cada vez mais os meus irmãos, a igreja, saia dos cultos, acabe de ouvir a pregação com a sensação de que ouviram mais as tuas palavras do que as do pastor e do pregador. Mas eu também quero orar agora, e espero que os meus irmãos estejam orando, para que eles aprendam a ouvir pregação, para que assim como a igreja dos Tessalonicenses, eles possam mudar a sua relação com a pregação da palavra de Deus, porque eles também têm responsabilidade diante do Senhor. Portanto, que cada um aqui que me ouve e que ouvirá as gravações dessa pregação, Pai, que eles possam entender a seriedade que é não apenas pregar, mas também ouvir pregação fiel às Escrituras e ao Evangelho. Que nós possamos encontrar aqui na igreja solos férteis, Senhor. Que possamos encontrar aqui na igreja pessoas que acolham a tua palavra como palavra do Senhor, e que possam ser transformados, que possamos ver cada dia mais, cada vez mais, vidas sendo transformadas aqui nessa igreja, aqui todas as vezes que a palavra for pregada fielmente, que a tua palavra faça aquilo que o Senhor a determinou para que fizesse, que ela seja viva e eficaz na vida, em primeiro lugar minha como pastor e pregador, mas também de toda a igreja, e que a tua palavra venha transformar a igreja. Pai, eu creio que eu não preciso usar de outras artimanhas, de outras técnicas que usam por aí para tentar mudar a igreja. Eu confio, eu creio e eu espero pacientemente na tua palavra, porque eu creio que ela tem o poder de transformar a vida dos meus irmãos. É o que eu oro e te agradeço. Faça isso na nossa vida e na vida da igreja, em nome de Jesus. Pode encerrar aí. Você que é batizado, vem até aqui agora.